Tudo bem, pessoal? Estamos aqui começando mais uma leitura comentada do livro Avivamento Real, tá certo? Do pastor Enéas Tonini. E a luz do sol tá forte aqui. E não interromper a gravação, não. A luz do sol tá forte aqui. E aí tá dando reflexo no livro. Bom, antes de tudo eu queria pedir, como de costume, que você já curta o vídeo, porque isso ajuda o nosso engajamento, tá certo? E se você achar que pode interessar para alguém o assunto que nós estamos tratando aqui a respeito de avivamento, né, de busca do Espírito Santo, etc., eu peço que você também envie, né, para alguém, né, compartilhe esse vídeo aí agora ou depois, né, ou passe até a sequência inteira quando nós chegarmos no final dele, tá certo? Então, lembrando que é muito interessante isso daqui para reforçar a nossa identidade, né? Nós somos batistas renovados, nós não somos pentecostais, nem somos tradicionais. Nós estamos no meio dessas duas alas, né? Digamos assim que a gente estaria no meio, né? Tá o tradicional aqui, o pentecostal aqui, o batista renovado ele está no meio. A gente acredita nos dons do Espírito Santo, acredita que o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção. Quando a gente se converte, a gente recebe o Espírito Santo, depois ele começa a trabalhar na gente, e a gente acredita que o principal foco, né, o principal meio de se verificar que a pessoa está batizada no Espírito Santo é o ímpeto que ela tem de trabalho, de fazer as coisas na igreja, né? Nós não acreditamos que a evidência do batismo no Espírito Santo é falar em línguas, ou ter visões, ou ter sonhos, revelações, etc. Embora a gente saiba que o Espírito Santo, em alguns casos, né, isso não é à torta e à direita, em alguns casos ele trabalha sim dessa maneira, né? Mas isso é bem específico, digamos assim, né? Isso é bem pontual, tá certo? Mais para frente eu pretendo trazer o livro Batismo no Espírito Santo, do pastor Enéas, para fazer esse mesmo trabalho aqui, é um livro curto também, para fazer esse trabalho que eu tenho feito aqui, de reforço da nossa identidade. Então é muito importante que você assista, né? Principalmente você que frequenta aqui a Igreja Batista Renovada, Água da Vida, né? A IBRAVE, para que você saiba exatamente onde se encontra, né? Onde você se posiciona enquanto Batista renovado, tá certo? Então, esse livro aqui ajuda nisso. O próximo que eu vou trazer também ajuda nisso, que é o Batismo no Espírito Santo, do pastor Enéas. É um dos que eu tenho em mente trazer aqui para a gente fazer isso. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a ler aqui. Lembrando que, assim, esses vídeos aqui eu não estudo nada antes. Eu simplesmente venho, leio, faço alguns comentários, né? E a minha ideia é deixar o livro falar por si. Mas a gente faz alguns comentários para trazer isso para o cotidiano nosso, para o nosso dia a dia, para fazer uma aplicação para a nossa igreja nessa época em que nós estamos aqui vivendo, né? Essa época do ano de 2022. Tá certo? Então chegamos ao 5º capítulo. Se não me engano, se a minha memória não estiver me enganando, é a metade do livro, tem 10 capítulos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 13 capítulos na verdade. Então no próximo vídeo a gente chega na metade do livro. Mas são capítulos curtos, isso ajuda a gente a fazer um trabalho como esse aqui de leitura comentada. E o 5º capítulo é Avivamento na Igreja. Então vem bem a calhar aí com o que eu estava falando até agora para você, tá bom? Ele recomenda a leitura de Apocalipse 1, né, capítulo 1, versículo do 1 ao 20, com muita oração. E aqui faz um pequeno adendo aqui para começar. Na leitura acima indicada, vimos quando o apóstolo João ergueu os olhos e contemplou a estranha figura do Senhor Jesus, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Lembrando que esse livro aqui, se não me engano, é do ano de 69, então ele tem uma linguagem diferente da nossa, um pouco mais arcaica. Passeava por entre 7 candeeiros de ouro, e na sua mão direita segurava 7 estrelas. Por Apocalipse 1:20, sabemos que os 7 candeeiros de ouro são 7 igrejas da Ásia e as 7 estrelas são 7 pastores dessas igrejas. A realidade então é esta: o Senhor Jesus anda no meio das igrejas e as sustenta na sua mão de poder
os pastores. Jesus no meio das igrejas, ou seja, presente nas igrejas, vendo as igrejas por dentro e por fora, conhecendo as igrejas na mais profunda intimidade. Podia dizer tudo, tudo de cada uma delas. Não era como antigamente. O Senhor, e como era antigamente, o Senhor continua o mesmo. Como antes estava nas igrejas, está hoje também. Como conhecia, conhece hoje também. Como as corrigia, hoje faz o mesmo. E qual é o estado de nossas igrejas na atualidade? Que estará um mestre vendo em nossas igrejas? Aí ele elenca aqui alguns fatos, acho que 7. Na de Éfeso, Jesus sentiu que ela deixara o primeiro amor. B. A de Esmirna era a sinagoga de Satanás, com Balaão pregando a sua doutrina. C. Em Pérgamo viu instalado o trono de Satanás. D. Da de Tiatira disse, toleras a mulher Jezabel. E. Da de Sardes reclama, não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. F. A de Filadélfia avisou, pus diante de ti uma porta aberta. E G. A de Laodiceia disse, estou para te vomitar da minha boca. Então aqui a gente pode fazer algumas aplicações, né, para a igreja de hoje, inclusive. Então, hoje a igreja, eu vou fazer um comentário bem breve aqui agora, a igreja ela não pode entrar no marasmo, né, deixar as coisas acontecerem porque simplesmente elas são assim. Então, vamos fazer o programa X porque todas as igrejas estão fazendo, porque nós sempre fazemos, né? Então nós vamos fazer, vou usar um exemplo prático aqui da nossa igreja. Nós vamos fazer um mês de missões com a entrada das bandeiras, né? Qual é o sentido disso? A gente precisa, como igreja, se perguntar, por que eu estou fazendo isso? O que nós queremos fazendo uma entrada de bandeiras? Queremos impactar a vida de alguém que nunca veio na igreja? Então a ideia é convidar pessoas de fora da igreja para vir nesse culto, conhecer algo que elas não conhecem, saber de algo que elas não sabem, como por exemplo, perseguição religiosa no mundo, ou simplesmente nós vamos fazer por fazer. Não, vamos fazer porque todo ano a gente faz e precisa ter, né? O que vai ser da igreja se não tiver esse ano aqui? Não, o que vai ser assim, a gente precisa pensar no que a gente está fazendo. Porque senão, né, aqui eu estou dando um exemplo só, caberiam vários, né? A gente corre o risco de entrar em uma dessas, um desses problemas aqui dessas igrejas que foi elencado aqui, que estão lá elencados em Apocalipse. Então, quando a gente olha para isso, a gente pode fazer uma aplicação para a igreja atual, para a igreja universal, né, a história da igreja, né, o período que é como o período aqui da de Éfeso, o período que foi como o da de Esmirna, etc, etc, etc. E a gente pode fazer para a igreja mística de hoje. Então, de Laodiceia, que eu já ouvi muito, que a igreja de hoje ama o dinheiro, ela é morna, não sei o que, é como Laodiceia. Né, uma igreja muito rica, muito abastada, porque é isso que diz em Apocalipse, né? Então está como a igreja de Laodiceia. Mas faz muitos anos que a igreja ela tem posses em alguns países, né? Você pega a igreja na Venezuela, hoje não é como a igreja na Venezuela dos anos 50, né? No auge da Venezuela, país exportador de petróleo, né? Tem a sua economia toda em cima disso. Então, quando você tem um problema, além do socialismo, que levou muita pobreza para lá, com o Hugo Chávez, né? 99, tem as oscilações do preço do petróleo e tal. Então, a igreja na Venezuela ela era mais rica. Hoje já não é mais. Eu nem sei, na verdade, muito bem como está a posição da igreja na Venezuela hoje, com relação, inclusive, à liberdade religiosa, porque, como eu falei, é um país socialista. Então, assim, também essas aplicações, elas são muito, assim... quando se faz uma aplicação como essa que eu estou usando aqui, a igreja é muito rica hoje no mundo, ela é igual a Laodiceia. Depende, né? A igreja na China não é assim, a igreja na Coreia do Norte não é assim, a igreja em Cuba não é assim, né? Em vários países africanos não é assim. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Por isso que eu faço sempre uma aplicação para nós aqui, né? E eu gosto muito desse exemplo porque é exatamente sobre isso que temos repensado aqui na igreja. Por que nós fazemos as coisas, né? Então, por exemplo, estamos fazendo um bazar nesse período aqui, agora, dia 15, 17 de junho, é um período em que nós temos um bazar em atividade aqui na igreja. Esse bazar, ele tem uma das funções dele é levantar verba, né, levantarmos verba para enviar para o campo missionário, para os missionários que estão fora do Brasil, etc. Mas
também tem a intenção de apresentar a igreja para alguém que não conhece, para aproximar a comunidade da igreja. Então, tudo o que nós vamos fazer, e a gente está implementando isso na igreja aos poucos, precisa ser sentado, pensado o como vai ser feito, por quem vai ser feito e por que vai ser feito. Porque se a gente não encontra a finalidade básica da igreja, que é propagar o evangelho naquele programa, naquela atividade, é melhor que ela seja repensada ou não seja nem feita. Então, só fazer uma entrada de bandeiras por fazer não tem sentido, né? É melhor que não façamos isso e que essas pessoas que vão trabalhar nisso atuem em outras áreas dentro da igreja do dia a dia, que a gente vai deslocar pessoas, vai usar energia nisso, vai usar tempo, vai usar o vigor das pessoas, né? Vai usar recurso para comprar alguma coisa, etc. Vai demandar ali ensaio de banda, não sei o que lá. Então, entende? É isso que a gente precisa pensar. Então, com base numa reflexão como essa aqui que é feita de igreja a igreja ali no Apocalipse, a gente repensa também o porquê nós estamos fazendo as coisas. E se o objetivo último daquilo é levar o evangelho a alguém. Mesmo que a gente chame a pessoa para dentro da igreja para assistir uma apresentação. Mas aquela apresentação ela precisa ser evangelística. Ela precisa tocar o coração daquela pessoa, né? Se é um trabalho para um ex-membro de igreja, um desigrejado, ela precisa ter o foco nisso, não propriamente no evangelismo, porque é uma pessoa que conhece, né? Não vou dizer que ela é crente, né? Ela é praticante de nada, porque não é um desigrejado. Mas o grosso do que é uma igreja, do que é a mensagem, ele conhece. Ele precisa de algo, então, que atue no porquê ele não está na igreja. Quais são os traumas dele, quais são os problemas dele que o levam a querer se manter afastado da igreja. Entendeu? Então é isso que a igreja precisa trabalhar em todas as suas atividades, mesmo nas corriqueiras, né? Então a gente tem o louvor, por exemplo. O louvor precisa comunicar algo para as pessoas que estão ali. Sejam os já crentes, sejam os não crentes que chegam na igreja ali, né? Os visitantes, né? Que não são evangélicos, ou até alguém que é, mas aquele louvor ali vai impactar ela, vai impactá-la, né? De uma forma diferente, né? A pregação em si, ela precisa ser feita para crente e para não crente. Ela precisa sempre fechar a sua ideia em Jesus, na figura de Jesus, porque ele é a figura central, né? Então eu vou falar de Salmos, legal, vou pregar em cima de Salmos, mas isso precisa ser conectado a Jesus, a obra dele, e ser finalizado nisso. E precisa ser instrução para quem já é da fé, e precisa ser evangelístico para quem não é da fé. Isso é dificílimo de fazer, né? Parece simples, mas não é. Então demanda, além de uma prática, toda uma mudança de mentalidade sobre como as coisas são feitas na igreja. Então a igreja que entra, o que eu vejo da igreja morna, por exemplo? A igreja morna é a igreja que entra nessa dinâmica. Não, nós sempre fazemos assim, nós vamos fazer desse jeito. Tal mês do ano tem tal programa, então nós vamos fazer esse programa. E esse não é o caminho, né? Então, quando a gente fala de avivamento, o que eu falei no começo? Que avivamento é o impulso que leva a pessoa a fazer as coisas. E é o que o pastor Enéas fala. É esse impulso, é esse vigor que o Espírito te dá para que você faça coisas que transmitam Cristo na sua vida. Dentro da igreja, né, para que você viva Cristo fora da igreja, de acordo com aquilo que o Espírito Santo te conduz a fazer, não com que as pessoas olham e falam, né, crente faz isso, não faz aquilo. Como a gente está cansado de falar até já nos evangelhos diários da nossa igreja, né, a gente bate muito nisso, questão do moralismo, do legalismo, porque isso está errado, isso é um problema da igreja, né? Também da igreja de uma maneira geral, né? Não estou falando da nossa aqui só. Então, assim, eu enxergo a igreja morna dessa forma, né? E quando nós falamos de avivamento, novamente, para fechar esse comentário, o avivamento é isso. De acordo com o que o pastor Enéas, inclusive, fala nos livros dele, né? Existe o elemento místico, de falar em línguas, etc. Existe, né? Ninguém é contra isso. Só que o principal é o ímpeto. É um ímpeto que você ganha, que é o Espírito que te dá. É uma coisa que ela é sobrenatural. Então você tem o ímpeto, o ânimo de fazer as coisas para Deus, de viver uma vida para Deus. Esse é o avivamento real, né? Porque muita gente tem um avivamento lá de ter uma revelação, de qualquer coisa, e aquilo é como uma montanha-russa, passa, acabou, e são momentos místicos que as pessoas têm num culto, ou ambientes que a pessoa consagra como sendo místicos, como um monte. Não, vamos subir um monte, uma vigília, nós vamos fazer uma vigília, né? Não é isso em si.
que traz avivamento? Traz avivamento é o Espírito Santo. E o avivamento pode acontecer você sozinho no seu quarto, você orando com a sua família, você orando com sua esposa, com seu esposo, enfim, né? Não precisa ser num monte. Não existe culto da busca do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já mora aqui, ó, em você se converteu. Né? O batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção. Você não precisa de um culto para buscar o Espírito Santo. Você precisa ter fé e orar a Deus que Ele te deu o Espírito Santo, o batismo, que Ele te deu o ímpeto dele. O Espírito Santo atue através de você. Né? Nós somos protestantes, nós acreditamos que não existe só a fé, né? Só a fé, só a graça, né? Só a Escritura. Então, a nossa característica histórica é a de que não existem barreiras, né? Somente a fé me liga a Deus. Então, se você ora com fé e pede isso a Deus, Deus te concede. Jesus falou, se você orar e pedir para uma montanha se mover, ela vai se mexer, ela vai se mover. Então, se você tiver a fé como um grão de mostarda, então eu não preciso de um culto da busca do Espírito Santo. Eu preciso de fé, de uma oração sincera, de um coração sincero. Né? Davi, o homem segundo o coração de Deus. O que Davi era quando você leu Salmos? Davi era sincero com Deus sobre o que ele sentia. Frustração, raiva, alegria, mágoa. Né? Quando ele errou, ele teve mágoa, depois teve remorso. É isso que você precisa ter. Então peça a Deus. Peça a Deus e Ele vai te dar. Não precisa de um culto para buscar o Espírito Santo. Né? Muitas pessoas podem até ficar chateadas quando ouvem o Ítalo falar isso. Mas eu não estou aqui sendo grosseiro nem querendo desmistificar nada. Né? Existem pessoas que precisam disso. Só que a nossa caminhada histórica, aquilo que nós acreditamos, que eu estou dando um apanhado de tudo isso. Então peça a Deus, só a fé. Peça que Ele vai te dar. Peça o seu avivamento. Ah, Ítalo, não me sinto animado. Irmão, crente que não faz nada na igreja precisa de avivamento real. Precisa disso aqui. Precisa de batismo no Espírito Santo. Precisa de ímpeto. É o Espírito Santo que te dá criatividade, te dá força, te dá ímpeto. Então peça e será concedido. 3. Um sonho realidade. O reverendo doutor Gordon, tem um A.J. Gordon, pastor da Igreja Batista de Boston, nos Estados Unidos, trabalhou muito no sábado para se preparar para o domingo. Quando suas mensagens estavam prontas, tudo em ordem, deitou-se, dormiu e sonhou. Era domingo de manhã. Já pregava na sua igreja, quando entra um estranho personagem e, achando um lugar perto de um conhecido diácono da igreja, sentou-se e humildemente ouviu o sermão e a tudo presenciou. Dr. Gordon não desviava o seu olhar do lado onde assentara o desconhecido visitante. Enquanto pregava, perguntava a si mesmo, quem será esse homem? E dizia, logo que terminar o trabalho, irei conversar com ele e saber quem é. Quando terminou o culto, procurou o estranho personagem e já havia desaparecido. Procurou, mas tudo em vão. Foi ao diácono, junto de quem o visitante se assentara, e perguntou, quem era o homem impressionante que tomou lugar junto ao Senhor durante o culto? E o diácono respondeu, o senhor não sabe quem é ele? Não, não sei. Mas o senhor não o conhece? Não, não conheço. Mas o senhor o desconhece? Absolutamente. E o diácono lhe disse então, era Jesus. E Gordon, com angústia, respondeu, Jesus? Sim, Jesus. Mas Jesus esteve aqui? Sim, esteve conosco essa manhã. Mas Jesus viu essa igreja? Viu a exibição de modas do nosso povo? Viu o luxo e a nossa pompa? Viu o nosso coral, constituído em grande parte de gente que canta bem, mas não é crente? Viu a liturgia? Viu a nossa fraqueza espiritual? Viu o nosso orgulho? Sim, mestre, ele esteve aqui e viu a nossa igreja, por dentro e por fora. E nessa altura Gordon se lembrou. Ele me ouviu pregar? Sim, ouviu palavra por palavra da sua mensagem. Teria ele aprovado ou reprovado o que preguei? E o pregador lastimava não ter feito melhor para impressionar o ilustre visitante. Que achou ele da nossa igreja? Uma pergunta. E quando aflito, chorava no seu coração, acordou. Era um sonho, não passava de um sonho, mas um sonho realidade. E esse sonho levou Gordon a uma profunda convicção. Jesus está presente nas nossas igrejas. E Gordon mudou tudo em sua igreja, até mesmo as suas mensagens. A igreja voltou a ser uma igreja simples, vivendo no poder do Espírito Santo, obediente à Bíblia em tudo. Quando o crente deixava sua casa para ir à igreja, ia na convicção de encontrar-se com o Senhor Jesus.
Então, novamente, o que eu estava falando aqui é a respeito do que nós estamos buscando na nossa igreja com relação aos nossos programas e com relação ao nosso culto de uma maneira geral. Tudo tem que apontar para Jesus, tudo tem que ser por Ele, tudo tem que transmitir Cristo. Começa aqui na igreja e continua durante a semana. E no domingo nós estamos aqui de novo e continua imitando a Cristo, servindo, evangelizando, né? Procurando viver uma vida evangelizadora. Então, tudo isso, você veja que esse livro aqui, eu não leio o livro antes de fazer aqui a leitura é ao vivo, né? O comentário que eu faço aqui, eu não estudo nada antes. Eu nem li o livro antes, então não sabia que ele ia falar disso aqui logo depois do comentário que eu fiz agora há pouco. Então, tudo na igreja precisa ser feito com vistas a isso aqui. Não adianta ter um coral só por ter um coral. Adianta nós pensarmos assim, por que o coral? É essa a nossa visão aqui na igreja, na IBRAV, né? É sobre isso que nós estamos refletindo e é a partir disso que nós faremos tudo na igreja. Já estamos fazendo, né? Não sei se vocês reparam como o culto está sendo feito de um tempo para cá. Tudo foca em Jesus, tudo fecha nele. Os nossos evangelhos diários são os evangelhos, então é Jesus puro e simples ali, né? Na nossa cara, todo dia. E até o fim do ano nós vamos passar pelos 4 evangelhos, né? Já passamos pela época do Natal, já passamos pela época da Páscoa, e os outros versículos vêm, né? As outras partes vêm em bloco. Nosso culto começa com Jesus, fala sobre Jesus, termina em Jesus, cantamos Jesus, vivemos Jesus, e o que fazemos? Fazemos para transmiti-lo às pessoas, né? Então, é exatamente isso aqui. Quarto, vi que Jesus, e que Jesus vê, né? E o que Jesus vê em nossas igrejas. Em algumas um mestre encontra o diabólico modernismo, que consiste em aceitar uns trechos da Bíblia e outros não. Isso é o liberalismo, né, cristão também está dentro disso aqui. A palavra de Deus é desprezada e rejeitada pelos homens. Noutras, Jesus encontra ecumenismo, né, mistura de religiões, luz com trevas, quem nasceu de novo com quem nunca nasceu, obedientes e rebeldes, vivos e mortos. Noutras, encontra o comunismo, movimento político comunista que nessa época era muito mais forte do que é hoje. Ele ainda existe, mas o comunismo não existe como, a China é comunista, então olha lá o comunismo. Não, aquilo é uma forma de comunismo. O comunismo ele está presente na cultura. Veja você que tudo que um partido como o PSOL, por exemplo, defende, está na cultura da Rede Globo. O que a Rede Globo transmite, o PSOL defende na política, né? Isso é uma expressão, né, avançada de um comunismo, um socialismo liberal, né? Ainda existe o comunismo mais clássico, representado politicamente, por exemplo, pelo PCO, Partido da Causa Operária, né? Enfim, mas isso aqui ainda continua sendo um problema, né? A teologia da missão integral, teologia da libertação, são expressões de um cristianismo, né? Uma teologia socialista, né? Na qual a Bíblia é adaptada às suas ideias políticas, né? Das ciências sociais, a teologia da missão integral e a própria teologia da libertação, elas vão usar esses termos, né? Como eu leio muito, eu bato o olho e já sei, né? Leio muito esse assunto, eu bato o olho e já sei, às vezes, porque as ciências sociais, o que eu falo, opa, esse cara está, na realidade, querendo implementar aqui uma sociologia esquerda, um marxismo, etc., e encaixá-lo dentro do texto bíblico, né? Então, o cristianismo, ele, por exemplo, não adianta só evangelizar. A ação social, ela salva, etc. E aí vai misturando com elementos de liberalismo teológico, de próprio ecumenismo, né, que eles chamam de diálogo interreligioso, etc. Noutras encontra o mundanismo, nas suas formas mais aberrantes, indecentes e reprovadas. E 5. Jesus vai hoje à igreja? Lucas 4,16 afirma que o Senhor Jesus tinha o costume de ir à sinagoga, que era o templo judaico. E hoje o Senhor assiste em nossas igrejas, ele anda no meio dos candeeiros de ouro, ele nos vê e nos conhece. Como caminhou com aqueles dois, né, no caminho de Emaús, caminha conosco também. Como os ensinou, nos ensina. Ensina-nos, né, também. Como os repreendeu, repreende-nos também. O Senhor Jesus vai hoje a muitas igrejas. Graças a Deus não são todas, e vê. Quermesse, né, venda de objetos, leilões, tudo girando em torno de dinheiro, nada espiritual, nada para ganhar almas.
Então, hoje tem muita igreja que faz algo similar a isso aqui, né? Festa do milho, etc. Eu mesmo não vejo problema. Qual é a questão? Que eu estava falando agora há pouco. E ele até coloca aqui. Ganhar almas. Então aquilo precisa transmitir algo, precisa aproximar as pessoas da igreja, precisa ser feito para isso, não é só fazer por fazer. Então o livro é antigo, tem às vezes outro tipo de linguagem, outro tipo de ideia, né? Bailinhos, em lugar de oração, intercessão pelos perdidos, lágrimas de salvação. O mestre encontra em muitas igrejas grupos de moços e moças, não raro até homens grisalhos e senhoras maduras, pulando, gritando, gira-gira, macaco na roda, ritmos como rock e até pior, verdadeiros bailes evangélicos. E pior é que muitos deles vão até o amanhecer de domingo. Jesus gosta disso, a desculpa é sempre as mesmas. É sempre a mesma, a mocidade precisa. Esporte. Igrejas há que tem quadro de futebol e outros esportes. E o pior não é isso, as brigas que há entre os competidores. Torcida apaixonada e às vezes brutal. Quanto ódio, palavra leviana. Quanto problema. Será que o Senhor aprova isso? Novamente, a gente tinha um trabalho de quadro de futebol, por exemplo, aqui na igreja. Só que as pessoas, muitas vezes até pessoas que iam em vigília e eram de oração, etc., diziam-se de oração, acompanhavam os espirituais e tal, acabavam quando entravam na quadra, enfim, tendo atitudes que eram reprováveis, né? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser santinho, porque a gente não é, a gente vai falhar, né? Mas não adianta eu ficar pescando o pecado nos outros e quando eu entro numa quadra de futebol eu deixo a ira me dominar, né? Eu quero quase que agredir o irmão por causa de uma entrada, por causa de um chute, eu fico enchendo as paciências dos outros, porque às vezes eu sou um pouco melhor que o outro no futebol, eu fico reclamando porque o cara erra, né? Então muitas vezes é pior do que jogar até com gente de fora da igreja. São atitudes reprováveis, né? Em outras igrejas, o mestre encontra bailados, roupas escassas, requebro, nada que edifica, nem eleva, nem aproxima de Deus. Em certas igrejas, o Senhor encontra músicas profanas, letra mundana, ritmo do mundo, do pecado. Jesus ouve em algumas igrejas piadas, algumas achincalhando a Bíblia e outras os nossos hinários. Jesus aprova essas coisas? Oitavo, o Senhor Jesus vê em outras igrejas filmes que nada têm a ver com a Bíblia, nem com a vida cristã. E isso feito, né, tem algumas falhas aqui de impressão, isso feito para atrair o povo do mundo que anda cansado de aberração. 9. O mestre vê em nossas igrejas modas exageradas, mini saias, homens barbudos, cabeludos e tal, que é uma questão da cultura da época também, né? Isso não era um costume muito na época. Barba, etc., cabelo comprido para homem, né? O Filho de Deus vem em muitas igrejas corais sem espírito de louvor, quartetos que vivem em rivalidade, pretendem glória humana. Em outra igreja, o Senhor entra em lugar de oração e Bíblia, existem banquetes e festas para atrair o povo. Em outras igrejas, o mestre se senta para ouvir uma mensagem sem Bíblia, sem poder, sem espiritualidade. Sermões cômicos, mas sem vida. Sermões acadêmicos, mas frios. Sermões preparados para agradar os que vivem no pecado e acomodar a consciência dos rebeldes. Em quantos templos o Senhor Jesus entra e vê a irreverência dos fiéis? Gente entrando e saindo, zombando, música arrastada, culto modorrento. Encontra às vezes barulho demais, nota os ausentes, olha para os que dormem durante a mensagem, sai até a entrada do templo e dá ali com um grupo que só comenta futebol, mete pau no governo, discute política. Lá naquela sala do templo está um casalzinho namorando enquanto o pastor prega. Se Jesus for à sua igreja, o que irá encontrar? Aprovará ou reprovará? Conclusão. Aí para encerrar esse capítulo. Na última semana do seu ministério terreno, o Senhor Jesus foi ao templo de Jerusalém, a casa de Deus que se deveria chamar casa de oração para todos os povos. E ela foi reduzida a um covil de ladrões e salteadores. E profanando o templo com negócios, vozerio, blasfêmias, ganância e 1000 coisas mais.
E o que fez o mestre diante desse requinte de profanação? Passou a mão num azorrague, né, uma cinta feita de cipó, e expulsou os vendilhões do templo, purificando assim a casa do Senhor. Senhor Jesus, vem hoje às nossas igrejas com azorrague, do seu zelo para tirar a profanação, irreverência, exageros, escândalos, de tal maneira que o teu Santo Espírito tenha livre curso em nossos corações e possamos assim te servir com amor e verdade para a tua glória, Senhor. Amém. Existem algumas coisas que são cultura da época, né? São costumes da época, que são falados aqui, a barba, por exemplo, né? Naquela época o pessoal tinha o costume de andar com a cara sem barba. Hoje não, hoje isso é mais aceito. Então também existe um pouco desse elemento no que ele escreve aqui. A gente tem que saber dar uma filtrada nisso. Mas, enfim, o que eu acho mais interessante, né, dessa parte aqui para a nossa aplicação hoje é realmente pensarmos se Cristo tem sido o centro de tudo que a gente faz na igreja, né? Se nós devemos ser imitadores de Cristo, tudo deve levar à pregação da palavra, né? Seja de que forma for, né? Vamos fazer uma festa do milho, uma festa junina, etc. Beleza, vamos fazer, vamos deixar de fazer. Mas como vai ser feito? Por que vai ser feito? A gente vai conseguir evangelizar através disso? Ou a nossa ideia é aproximar as pessoas da igreja, de um trabalho específico que nós vamos desenvolver aqui? E se essas pessoas vierem, o que vai ser feito com elas? Elas não podem vir e ficar aqui largadas. Há que se fazer um discipulado com elas, um período de adaptação. Então, tudo isso. Isso é viver a centralidade de Cristo. E através de um avivamento, nós ganhamos ímpeto para fazer isso. E quem guia as nossas ações é o próprio Espírito Santo, né? Então, uma igreja avivada é uma igreja que vive dessa forma, que pensa dessa forma. Tem Jesus como a sua centralidade em tudo, né? Que evangeliza, que serve e é uma igreja que procura imitar, portanto, procura imitar a Cristo e também avivada pelo Espírito Santo, é uma igreja que tudo que faz é direcionada por Ele, é movida por Ele, né? Então, isso é muito importante aí para a gente refletir e para a gente pedir, né? A gente está num momento, um período de oração aqui na igreja, então peça a Deus que você passe por um avivamento, que esse ímpeto recaia sobre você, né? E que você possa ter esse ânimo, esse ímpeto, essa força para fazer as coisas. Quando o Espírito Santo toma conta da gente, a nossa criatividade é aguçada. Então você passa a ter ideias de coisas para fazer na igreja, de coisas que não são feitas e, puxa, pastor, eu podia fazer isso. E vai, conversa com o pastor e, poxa, eu tive tal ideia, né? Olha, eu tenho essa ideia de programa aqui para ser feito no asilo, no orfanato. Pastor, a gente podia organizar uma festa assim, 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 ano que vem, e de maneira que a gente possa buscar pessoas através disso. Olha, para os garotos que são aqui do bairro, não são evangélicos, a gente poderia fazer isso. Então aguça a sua criatividade, te dá ânimo, te dá força, te dá saúde. Mesmo muitas vezes que as pessoas olhem e falem, poxa, mas ele tem uma deficiência, alguma coisa, há uma forma de você ser usado. E uma igreja que vive Cristo e que passa por esse processo de avivamento, ela tem potencial para transformar a si própria primeiro, no primeiro momento, a sua região, até mesmo uma cidade, um estado, um país, uma nação. Então que a gente possa crer nisso e pedir, já que a gente está no período de oração, peça isso a Deus, peça por você e lembre-se sempre, ore pela igreja, para que isso aconteça na igreja, um avivamento dessa natureza, né? E ore por alguém que você se lembre aí que precisa voltar para a igreja, que precisa ser avivado, enfim, que precisa de oração, ou simplesmente que você sente de orar por essa pessoa. Muitas vezes aquilo que a gente sente, que é intuitivo, né, a gente acha que é intuitivo, pode ser a voz do Espírito Santo falando aqui dentro, aqui ou aqui. Tá certo, pessoal? Então, se você chegou até aqui, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas. Né? Se você tem alguém que você acha que se interessa por esse conteúdo e que isso seria edificante, manda esse vídeo aqui para essa pessoa também, beleza? E curte, porque aí o YouTube entende que é relevante e ele coloca lá para cima, né? E se você por acaso não recebe as notificações do YouTube, tem um sininho do lado da parte onde está escrito inscrito ou inscrever-se. Do lado tem um sininho, se você apertar inscrever-se ele vai aparecer.
clica nesse sininho, porque a YouTube também entende que assim, você quer ser notificado de toda maneira, em todas as hipóteses, de todo o conteúdo novo que houver nesse canal, que no caso é o canal da igreja. Beleza? Para que você não perca aí nenhum conteúdo. Às vezes passa no grupo lá, a gente acaba não vendo o link, porque chegam outras mensagens depois e tal. Mas se você ativa o sininho aí, o YouTube está sempre te avisando tudo que a gente coloca aqui. Enfim. E o poder de compartilhar a mensagem é muito forte, viu? Se olhar o Quarta Convida que a gente gravou aí essa semana, foi muito bem assistido, porque é a ideia do compartilhe com mais um. Né? Se nós formos 50 e cada um compartilhar com uma pessoa que vai assistir, nós teremos 100 visualizações num só vídeo, por exemplo. Tá certo, pessoal? Então, fique com Deus. Até domingo. A gente se encontra aqui na igreja. Tá bom? Deus te abençoe.